Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Dani Responde. Para quem ainda não sabe, toda terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é @princesa do reino solteira, tá? Então participe, faça sua pergunta lá, que eu vou responder aqui no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Você já se apaixonou alguma vez? Alguma desilusão amorosa? Então, né, o que é se apaixonar, né? Eu acho que todo mundo que ainda não sabe, não tem conhecimento, né, sobre o que é defraudação emocional e que assistiu filmes de romance ou assistiu novelas, já se apaixonou, vamos dizer assim, né? Então, eu também já me apaixonei, né? Que na verdade o que aconteceu foi que eu me autodefraudei, né? Fiquei gostando numa ilusão amorosa na minha mente, gostando de alguém que não gostava de mim. Então, isso já aconteceu comigo? Já. Agora, quando você fala que ilusão amorosa, né? Ó, alguma desilusão, né? Desilusão, eu entendo que seria, no caso, uma coisa já que tenha tido um relacionamento e você se decepcionou, né? Não sei se foi bem isso que você queria dizer, né? Já gostar de alguém que não gostava de mim, eu já gostei. Mas desilusão amorosa, de ter me decepcionado com a pessoa, porque eu me envolvi com ela, aí não, tá? Aí não. Porque na verdade, namoro sério, assim, compromisso mesmo com alguém, eu nunca tive. Então, não posso dizer sobre isso, tá bom? Agora eu posso garantir para vocês, não tem nada melhor do que você estar esperando em paz, em Deus, né? Sem estar gostando de ninguém, tá? Porque esse negócio de você se autodefraudar é algo bem prejudicial, que nos gera ansiedade, né? E que não faz bem pra gente. E, né, como eu tenho aprendido, tem até um livro da Sarah Shiva que chama Defraudação Emocional, recomendo que vocês leiam esse livro, e é um assunto que, baseado nesse livro, eu comento lá dentro do meu curso, tá? Porque é muito importante você saber, né? Na verdade, a defraudação emocional não deixa de ser, né, um pecado, tá? E muitas vezes esse amor, né, entre aspas, que a pessoa sente por outra, pode, na verdade, estar tomando o lugar de Deus no nosso coração, tá? Então, esse tipo de ilusão amorosa, né, ficar criando coisa na sua cabeça, gostando de quem não gosta de você, pode estar tendo um lugar no seu coração maior do que o próprio lugar de Deus, isso é idolatria. Então, a gente precisa vigiar muito sobre isso, tá? Então, bom mesmo é você ter a paz, a tranquilidade, guardar o seu coração para o momento certo, tá bom? Então, espere o rapaz se interessar primeiro, né? Estabeleça uma relação de amizade para depois, né? Então, calma aí para você abrir seu coração, tá bom? Então, a resposta é que sim, que eu já gostei de alguém, mas hoje, como eu tenho conhecimento hoje, estou mais esperta e tenho conhecimento também da questão, né, do pecado. Então, hoje em dia eu já estou superada isso aí. Eu espero que você, com esse entendimento também, se estiver passando por isso, também supere isso, tá? E busque conhecimento nesse assunto, através do livro da Sarah Shiva ou através do meu curso também, que eu falo alguma coisa sobre isso. Segunda pergunta. Como ser uma mulher de provérbios nos tempos atuais, onde o ter é mais importante do que ser? Que interessante você perguntar isso sobre ter e ser, né? Claro que o que importa é o ser. Só que a mulher de Provérbios 31, no caso, é uma mulher que ela não só não era só o ser, era o ter também, porque ela também tinha, né? Se você ler lá, observar bem, você vai ver que fala, né? Ah, ela vendeu uma fazenda. Vendeu a fazenda de quem? Né? Era uma fazenda da família, então a família tinha dinheiro, né? As servas, né? Então era mais de uma empregada ali cuidando das coisas com ela, dá ordem aos funcionários, aos negócios. Então, assim, se você for observar, a mulher de Provérbios 31 consegue ser tudo aquilo porque ela tinha tudo aquilo, né? Muitas de nós nunca vai ter uma fazenda para vender, né? Então, você percebe? Ou talvez muitas de nós nunca terá sequer uma ajudante, né? Uma empregada doméstica para nos ajudar. Então, a gente precisa entender que tem muita coisa boa lá na Mulher de Provérbios 31, mas que de fato não é a realidade da maioria das mulheres
né? Então a gente precisa pegar mais o contexto do que era o coração dela e não exatamente de tudo que ela fazia, porque tem coisa que não se aplica, né? Como vender uma fazenda, como certas coisas que não dá para, né, dar ordem às empregadas. Que empregada, né? Você tem empregada para dar ordem, então precisa adequar isso aí, tá? Inclusive, esse é um assunto que eu acho importante e que eu também abordo no meu curso, eu falo sobre isso lá, tá? Sobre a mulher trabalhar a partir de casa, né? Que se você observar lá no Provérbios 31, você vai ver que tem mais a ver com o trabalho da mulher a partir de casa, tá bom? Mas não vamos estender aqui. Mas de tudo, como a sua pergunta foi assim, né? Como fazer para ser a mulher de Provérbios 31 se hoje o ter é mais do que ser? Então, feita essa observação, que na verdade a mulher de Provérbios 31 também tinha, mas a gente precisa entender uma coisa, né? Que Deus, ele vê o nosso coração. Então, não importa o que o mundo pensa, as pessoas pensam, né? Sobre você, se Deus, se você está bem com Deus, Deus está bem com você, né? Isso é que importa. Então, ele está vendo o seu coração. Então, independente do que as pessoas pensarem ao seu respeito, seja você aquela pessoa que o seu coração seja um coração que agrade a Deus. Busque agradar a Deus, tá? Então, faça o seu esforço, o seu papel, né, começando dentro do seu coração e deixe o que as pessoas pensarem para lá, entendeu? Se você não tem como talvez você gostaria ou até mesmo coisas que você precisa, o que importa é como está o seu coração diante de Deus e se Deus tem agradado de como você tem vivido a sua vida. Terceira pergunta, vamos lá. Boa tarde. O que você acha do fator beleza na hora da escolha? Não é tudo, mas acho importante. Vamos colocar assim, não exatamente beleza, porque quando você fala beleza, e apesar de que o feminismo fez, né, muitos negarem, né, um padrão de beleza, mas existe um padrão de beleza, né? Então, vamos tirar aqui a palavra beleza e vamos colocar atração, tá? Porque se todo mundo fosse bonito, se todo mundo fosse um padrão de beleza, mas não é, né? E às vezes não é a questão da pessoa ser bonita, mas você consegue, você se sente atraída pela pessoa, apesar dela não ter um padrão de beleza, né? Tanto que você já deve ter percebido aí que às vezes você achou um rapaz bonito, você conversou com uma amiga sua e ela falou, mas aquele cara eu não achei bonito. Então, né? Isso aí é que pode estar na questão do a beleza está nos olhos de quem vê, né? Mas na verdade não é a beleza, porque a beleza de fato ela tem um padrão, tem coisa que todo mundo vai achar, né? Bonito. Tem homem que toda mulher vai achar bonito, tem mulher que todo homem vai achar bonito, mas tem a questão da atração que não tem assim muita explicação, né? É uma coisa que você não sabe exatamente, né? Tanto que a gente não pode colocar exatamente o nosso gosto assim numa caixinha, né? Desenhar, não, porque eu gosto, porque tem que ser a cor da pele, a cor do cabelo, se é careca, se é não sei o que, certos detalhes. E às vezes você olha para uma pessoa e não tem nada a ver com aquilo que você estabeleceu e te chama a atenção, tá? Então, isso de você, de para você ser interessante, entendeu? Isso é importante. E não a beleza que é o padrão de beleza, entendeu? Então, você se sentir atraída pelo rapaz, né? O rapaz se sentir atraído por você, porque de alguma forma a sua aparência ali é legal para ele e você também acha a aparência dele legal para você. Então, isso realmente eu acho importante, porque precisa ter, né? Muitas pessoas chamam de química, né? Sei lá. Enfim, você precisa de fato ter alguma coisa que, né, fisicamente você olhe e te agrade e ele também com relação a você, tá? E isso não necessariamente precisa ser o padrão de beleza. Então, é importante essa coisa da atração física, né? É importante. Por quê? Porque o casamento não é só espiritual, né, gente? A gente vai ter o contato físico e ali no casamento é preciso, né, será bom, né, que os dois estejam igualmente, reciprocamente interessados ali um no outro também nessa parte física, porque o casamento não é só espiritual, não é só conversa, certo? Principalmente depois de casado, né, gente? Nós estamos falando aqui, tá bom? Então é importante sim que haja né, visualmente algo que
te chame a atenção e que chame a atenção dele, tá bom? Próxima pergunta, então. Foi até um homem que mandou essa daqui, tá? Como foi seu dia? Na hora que eu li, eu até achei fofo, sabe? Mas assim, no dia que eu coloquei a caixinha lá, foi até um dia assim, bem estressante para mim, assim, TPM, sabe? Dia de mini surto e tudo mais. Mas eu achei interessante, a primeira vez que uma pessoa mandou para mim essa pergunta, como foi seu dia, né? Parece que de alguma forma, assim, se importou, né? Então, achei interessante. Mas o dia foi um dia de TPM, meio estressante, alguns problemas para resolver, falta de empatia com quem eu precisava resolver as coisas. Enfim, né? Problema que deu lá na cadeira da minha mãe e tal, enfim. Mas, no fim, tive boas notícias no dia, né? Resolvi algumas coisas e foi tudo bem. Depois passou também a raivinha da TPM, acabei comendo um biscoitinho com chocolate, uma batatinha daquela de cano, que a gente às vezes desconta um pouquinho na comida, mas é só mesmo quando tá nessas fases assim. E foi isso, gente. Próxima pergunta, então. Vamos lá, vamos para frente. Você acha certo fazermos amizade com os rapazes, mesmo não tendo interesse? Então, a gente tem que separar aqui um pouco o nível, né, o grau dessa amizade, tá? Porque quando você fica. Porque quando você tem uma amizade assim, muito assim, sabe? Aquela amizade de você conversar todo dia, aquela amizade de você ter aquele contato, o cara manda pra você, entendeu? Quer saber tantas coisas. Vocês sempre estão se atualizando nos assuntos de vocês, entendeu? Essa amizade aí é uma amizade ideal para quem tá querendo, né, engajar aí no relacionamento, tá? Você vai vendo o interesse dele por você, você também tal, então você vai, né? É um início aí para vocês se conhecerem e virar um relacionamento. Então, esse tipo de amizade não é legal que você tenha com vários rapazes, entendeu? Porque você pode sim estar defraudando algum rapaz desse. Agora, para você conhecer gente e você acabar tendo uma amizade um pouco mais, né, forte, né, mais íntima, você precisa ter essas amizades mais rasas, vamos dizer assim, né? Então você precisa conhecer gente, precisa conversar, precisa sair com as pessoas e tudo mais, entendeu? Então a gente precisa separar um pouco as coisas, porque se você entender que você só pode ser amiga, né, de um rapaz só se você tiver interessada, né? E aqui eu tô falando só para solteiros, tá, gente? Você não tem que ser amiga de homem casado. Pelo amor de Deus, tá? Não é para ser amiga de homem casado, não é para ficar de papinho com homem casado, não, tá? Então, assim, mas. E depois que você casar também, nada de ficar com conversinha. Então tem isso aí, entendeu, gente? Então, assim, entre solteiros fazer amizade, às vezes mandou uma mensagem, às vezes conversou uma coisinha aqui, outra ali e tal, não tem problema. Você tem que fazer amizade mesmo, porque talvez em uma dessas amizades aí você vai se aprofundar mais na amizade e aí vai acabar surgindo interesse. Acontece muito de, às vezes você não está interessada, tá? A moça não está interessada e no que vai fluindo a amizade ela acaba se interessando, tá? Então, o que não pode é você perceber que o cara tá interessado, ele tá puxando mais assunto e tudo mais e você meio que enganar ele, entendeu? Deixar ele criar uma expectativa com você, como se você quisesse alguma coisa com ele, e na verdade você não tá querendo nada com ele, porque aí já começa a ter defraudação no meio, tá? Então você pode ter amizade, essa amizade mais rasa que você, né? Só porque você conhece a pessoa e tudo mais, não tem problema você ter. Mas uma amizade mais assim, de ficar conversando, mandando mensagem, e o que aconteceu lá? Você falou que ia fazer, sei lá, a prova tal, você falou não sei o que, você fica, entendeu? Sabendo mais da vida do cara e ele também procurando muito saber da sua vida e tudo, e você, entendeu? Ter esse tipo de amizade com vários rapazes, entendeu? Sendo que você não tá interessado com nenhum, aí você tá defraudando. Então, cuidado com isso, tá bom? Mas precisamos sim nos relacionar, conhecer pessoas, né? Ter essas amizades assim, para ver se alguma dessas acaba se aprofundando, né? E acaba aí, quem sabe, virando um relacionamento, tá bom? Próxima pergunta. Tem pessoas que são conhecidas e nenhum consolo puderam dar. Devo excluir?
Essa pergunta aqui, pelo que eu entendi, é de uma seguidora que segue pessoas que são muito conhecidas, pessoas famosas, mas essa pessoa que ela segue não está acrescentando. Eu estou entendendo isso, tá? Que ela está dizendo aqui. E aí ela colocou assim, né? Devo excluir, né? Devo excluir essas pessoas? Então, é decisão sua, né? Você que sabe. Se você acha que a pessoa não está te acrescentando em nada, né? Eu não vejo sentido ficar seguindo alguém que não te acrescenta em nada. Agora, se no caso você estiver perguntando aqui só com relação, por exemplo, assim, você fez uma pergunta e essa pessoa não te respondeu, aí você pense melhor no sentido assim, né? Porque eu tô aqui, não tenho nem 20 mil seguidores e eu não dou conta de dar atenção a todo mundo, tá? Então, às vezes, se essa pessoa, o conteúdo dessa pessoa te acrescenta, mas só que ela não está te respondendo, né? Ou não está te dando uma atenção especial, né? Assim, específica, né? Ali, só individualmente, né? Quero dizer. Então, você pode continuar usufruindo do conteúdo dela. Agora, se o conteúdo da pessoa não te acrescenta em nada, né? E você não tem contato nenhum com a pessoa, né? A pessoa conhecida, mas você não tem conhecimento com ela. Então, não vejo por que você ficar seguindo, perdendo seu tempo, entendeu? Mas você que sabe, às vezes a gente gosta de seguir umas pessoas assim, né? Sei lá, só de curiosidade, querer ver a vida dos outros. A gente é assim, né? O ser humano é assim, né? Mas assim, você que sabe. Eu acho um pouco perda de tempo você ficar seguindo alguém que você tá vendo que não tá te acrescentando. Então, não sei se foi isso exatamente que você perguntou, mas eu acho que foi, né? Então é isso. Próxima pergunta. Tem pessoas que deixam a vida a dois para se enfiar dentro de igrejas e fica uma pessoa insuportável. Primeiro é sua família, seu esposo, filhos, e depois é a igreja. O que você acha? Aqui, essa seguidora perguntou, mas assim, já falando de uma vida de casados, né? Porque ela fala aqui, ó, tem pessoas que deixam a vida a dois, né? Então ela tá falando aqui de um casal, né? Tá falando de um casal, a pessoa já é casada, né? Para se enfiar dentro de igrejas e fica uma pessoa insuportável, né? Porque a pessoa, tipo, né, prefere mais a igreja do que passar tempo com a família, né? Passa muito tempo na igreja e pouco com a família. Aí ela comenta, né? Primeiro a sua família, seu esposo, seus filhos, e depois é a igreja. O que você acha? Então, eu, inclusive, como solteira e como meu público-alvo aqui são mulheres cristãs solteiras, eu, inclusive, incentivo que as moças se dediquem, né, ao trabalho, ao serviço na igreja, né? Então, eu acho interessante que a gente, como solteira, faça isso. Eu não sou casada, nunca fui casada, e seria um pouco assim, né? Intromissão minha querer falar desse assunto depois de casada. Mas eu sendo solteira, né, até algum tempo atrás, eu sempre fui muito dedicada no serviço da igreja, sempre fiz alguma coisa na igreja, tá? Desde criança, não é de adolescente, tá? Desde criança, nem que fosse a limpeza, eu fazia na igreja. Então, eu tenho uma vida assim, né? Talvez você falou que porque a pessoa fica insuportável. Talvez eu seja, né, essa pessoa, eu fui essa pessoa insuportável porque eu sempre estava na igreja, fazendo alguma coisa na igreja, sempre tive alguma função, sempre fiz alguma coisa, tá? Então, assim, a gente precisa, não é que é insuportável, né? É insuportável se o casal, depois que casa, né? O casal lá casado, se o casal, na verdade, eles não tinham isso, né? Ou um tinha e o outro não tinha, aí vai ser insuportável porque eles são diferentes. Então isso precisa ser visto antes, né? Hoje já deve ter, de meados da pandemia, que eu não tenho mais função em igreja, né? Não tenho mais essa responsabilidade de, né, que a maior parte da minha vida eu fiz parte de louvor da igreja, né? Então, hoje eu não tenho mais essa responsabilidade porque eu bem que tentei, mas eu vi que por conta dos cuidados com a minha mãe, eu não tenho como, né? Então, a gente precisa entender qual é a necessidade da nossa família também. Então, como você colocou aqui a questão dos cuidados com a família, né? A questão da família, primeiro esposo, primeiros filhos e tal, eu falo que eu, sendo solteira, eu tive que abrir mão desse trabalho, desse serviço, né, na casa do Senhor, por causa da minha mãe, tá? E até ir à igreja, agora que a gente está morando um pouco mais distante,
a gente combina, né? Eu e meu irmão, um dia ele vai, eu fico cuidando dela, um dia eu vou e ele fica cuidando dela, entendeu? Porque realmente não dá. Mas isso é um caso específico, porque minha mãe, ela é dependente, né? Ela faz xixi a cada 2 horas, né? Né? A alimentação, tudo a gente tem que dar para ela, né? A gente tem que servir ela o tempo inteiro. Então, é um caso específico, tá? Mas hoje eu, sendo solteira e tendo a minha mãe assim, cadeirante acamada, a minha mãe é prioridade? É prioridade. Porque não tem quem faça, né? Ou sou eu ou meu irmão. Então, eu não tenho como, né, deixar minha mãe para lá, né? Fazer de conta que ela, né, não existe, ou às vezes. Então, hoje, né, eu não tenho como priorizar o servir na igreja e deixar minha mãe de lado. Porque o que acontece? Quando você tem um serviço na igreja, quando você faz parte de alguma coisa na igreja, você tem que chegar mais cedo, você tem que ir mais vezes, porque tem reuniões, tem cursos para você fazer, tem uma série de coisas que você precisa estar envolvido na igreja e que você vai precisar de mais tempo, né? É o que você falou que, né? Só vive enfiada em igreja e tal, não sei o quê. Então, isso é para quem pode fazer isso, né? Então, eu incentivo que as pessoas que podem fazer, né, e as pessoas que amam fazer, porque às vezes tem casais que os dois estão envolvidos ali, sempre foram envolvidos, né, em serviços da igreja e casam e continuam assim, né? Muitos casais funcionam assim e é muito bom para eles porque os dois gostam muito e é ali o chamado às vezes deles, entendeu? Ali. Então não tem problema nenhum, tá? Agora, se um tem, por exemplo, né? Se uma mulher não gosta muito desse negócio de ficar enfiada na igreja e ela não pode casar com um pastor, porque se ela casa com um pastor, o pastor vive na igreja, a vida dela vai ser a igreja, entendeu? Então, como eu falo para solteiras, né? Eu já aviso aqui, né? Tem que ver isso tudo antes, gente, né? Você não pode casar com uma pessoa que, né? Casar com uma pessoa que é, né, um levita ali, né, que eles gostam de chamar, né, a pessoa que está sempre servindo ali na igreja e você tirar isso da pessoa, tá? Então precisa ter um equilíbrio, precisa saber como é antes, ser conversado isso antes, tá? E para poder casar e depois não ficar nessa discussão. Agora, como você falou aqui, né, a prioridade é a mulher e os filhos, aí você vai ver a ocasião, né, a questão, como é que tá sendo as coisas. Porque, por exemplo, né? A mulher está grávida, está perto de ganhar neném, né? Ah, mas eu tenho um congresso para ir. Bom, eu acho que o homem tem que apoiar a mulher nesse momento. Então, entendeu? Assim, são coisas que você precisa ver. Ah, o filho ficou doente, né? Aí a esposa cuidou do filho o dia inteiro, ela tá morta de cansada, aí à noite o marido mal chegou do serviço, já vai para a igreja e ela tá ali, né? Quase doente também, ou às vezes doente também, né? Então, assim, são coisas que precisamos ponderar, né? Não podemos também ficar com a mente tão religiosamente, entendeu? Ligada no serviço da igreja, a menos que você, de fato, né, seja um pastor. Se você casou com um pastor, paciência, você tinha que saber disso antes, entendeu? Por isso que eu falo, né? Eu falo com solteiras, gente. Vocês precisam analisar, ver direitinho com quem vocês vão casar. Tudo tem que ser conversado. Namorar não é para ficar beijando na boca, se agarrando. É para se conhecer e para saber o que um e o outro pensam. Então, assim, o que você me perguntou aqui, né? O que você acha? O que eu acho tem a ver com o que eu vou conversar, eu e o meu futuro marido, entendeu? Você, quando você casar, não sei se você já é casada, né? Que aí já é outra pessoa que você tem que perguntar, né? Você precisa conversar isso com ele, se você já é casado. Se não, você tem que ver isso antes, tá? Porque não é que seja ruim a pessoa ficar enfiada na igreja, né? Tem gente que nasceu para isso, é isso que ela ama fazer e tudo mais, entendeu? E a pessoa que casar com ela, né, ou que casar com ele, vai ter que ou aceitar isso ou gostar disso também. Então, isso tem que ser conversado antes do casamento, tá? Antes do casamento. Então, eu sou uma pessoa que hoje, solteira, já não consigo mais servir a igreja como eu servia antes, né? Hoje em dia não tem função nenhuma, né? Já tem um tempo já.
Então, assim, a pessoa com quem eu me casar vai ter que compreender isso. Se ele é uma pessoa que gosta muito e tem função e tudo mais, ele vai ter que saber separar tempo também para a família e vai saber que eu também não vou poder ficar indo lá por conta da minha mãe. Aí depois vem os filhos, né? Que em nome de Jesus teremos, né? Então, entendeu? Tudo depende, tem que ser conversado antes, ter toda essa compreensão, porque não vai depois inventar desculpa para poder, entendeu? Caçar jeito de arrumar jeito de querer divorciar, tá? Então, tudo isso precisa ser visto antes, tá? É igual quando a pessoa tem um chamado missionário. Ah, mas eu não gosto de viajar. Ah, mas eu não vou para tal lugar para poder passar fome lá. Ué, mas seu marido tem um chamado. Então, vocês não são compatíveis, não dá. Tem que saber isso antes, entendeu? Tem que saber isso antes, porque depois não vai dar. Entendeu? Então, vocês precisam saber isso antes, tá? Mas sim, né, como eu estou fazendo, essa é a minha vida hoje, né? A minha mãe vem primeiro do que o serviço da igreja. Tanto que eu deixei o serviço da igreja, porque eu preciso cuidar da minha mãe. Não é uma questão assim de opção, né? No meu caso, porque ela realmente depende de mim, né? Depende de alguém, de ter alguém aqui, né? Então, ou às vezes fica meu irmão, às vezes fica eu, mas ainda assim o que dá é pra gente ir à igreja, né? Não dá pra ter uma função, porque tendo função, você, como eu falei, você tem que chegar mais cedo. Você tem que ir em reunião, você tem que não sei o quê, você tem que estar realmente mais ativo na igreja. E eu não tenho condições de fazer isso hoje. Então eu tô priorizando a minha família? Tô priorizando a minha mãe, que é dependente, precisa de mim. Então, acho que deu para você entender aí, né, meu posicionamento. Para finalizar, vamos ler aqui só o comentário que a moça fez, né? Aproveitou a caixinha de perguntas, mas não foi pergunta, foi só um comentário que ela fez assim, ó. Não irei lhe fazer uma pergunta, mas sim um agradecimento. Quero lhe agradecer por você ser essa verdadeira princesa do nosso amado Pai Celestial e por você honrar a si mesma e ao nosso Pai Celestial e Eterno. Saiba que você é uma inspiração de modéstia, decência, respeito e inteligência emocional. Tem mais um pedacinho aqui, peraí. E inteligência emocional e espiritual. Amém, glória a Deus. Eu fico feliz de ser um instrumento, né, ser útil, né, no serviço do Senhor, ainda que, né, não seja um serviço na igreja, mas eu estou aqui fazendo como posso, né, o meu ID e me deixando ser usada pelo Senhor, né, naquilo que dá para eu fazer, né? Então, que bênção, glória a Deus por isso, né? Eu gosto quando vocês contam assim o testemunho de vocês, aquilo que o Senhor tem acrescentado, né? Através do meu trabalho aqui, né? Eu sei que esse trabalho não está sendo em vão, eu sempre recebo mensagens assim, né? E eu sei que o Senhor está operando aí, trabalhando nos corações, para a glória do nome dele, né? Aquilo que eu consigo fazer, porque antes eu fazia muito assim dentro da igreja, mas agora eu estou fazendo aqui e o Senhor tem realmente feito aí no coração de vocês algumas mudanças, né? O Senhor tem edificado através da minha vida e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então vamos encerrando esse vídeo que já ficou bem compridinho, né? Eu resolvi fazer um só dessa vez, né? E até a próxima terça-feira eu espero vocês lá na caixinha de perguntas. E dá uma olhadinha aqui embaixo, nos links aqui embaixo, para você conhecer meus e-books, tá? Sou escritora também, tenho um curso também. Então dá uma olhadinha aqui nos meus e-books. Tem um livro físico também, que é o Livro das Princesas, que é o curso escrito, né? E conheça o meu curso para mulheres cristãs solteiras, né? Com certeza vai edificar aí muito a sua vida, vai ser uma bênção ter você lá como aluna, tá bom? E deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e até o próximo vídeo. Tchau!